Então, vamos lá, vamos falar sobre o enquanto, tá? Vamos comparar aí como que o enquanto funciona no C. Então, quem não lembra como que funciona o enquanto, dá uma corrida lá no vídeo. Quem lembra vai estar suave. Então, enquanto a condição não for satisfeita, ele repete os comandos. Como funciona isso no C? While. Então, enquanto a condição for satisfeita, ele executa os comandos. Mesma lógica, mesma coisa. Então, enquanto a condição, ele faz alguma coisa, executa um bloco de comandos. Como que fica isso aqui? Vamos fazer esse aí, um número, né? Vamos fazer imprimir na tela aí um número de 1 até 10, né? Um número até 10. Como que eu faço isso no Visual G? Declaro a variável. No C, declara a variável. Aqui, eu já posso dizer que essa variável, ela já vai iniciar valendo 1, tá? No Visual G eu não tenho como fazer isso. No C, já fica mais fácil, eu já posso colocar aqui. Declarei a variável, aqui eu incrementei, né? Número vai receber 1, aqui, variável, número vai receber 1. Enquanto o número maior ou igual a 10, ele vai fazer o quê? Imprimir o número. Então, enquanto o número menor ou igual a 10, ele vai fazer o quê? Imprimir o número. Aqui embaixo, para quem lembra, eu estou fazendo um incremento. Significa o quê? Que eu estou pegando o número e fazendo ele valer número mais 1. Então, se passou 1, 1 mais 1 é o 2. 1 mais 2, 3. E assim por diante. No C, eu tenho uma funçãozinha que é de incremento, que eu já posso colocar o mais mais. Se eu quisesse diminuir, eu usaria o menos menos. Incremento e decremento. Então, vamos lá. No Visual G, como que eu faço isso aqui no Visual G? Como que vai funcionar aí para mim o Visual G? Se eu mando executar no Visual G, ele faz o que para mim? Ele executa aí de 1 até 10, contando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada hora que ele passa, ele acresce mais 1. O meu número global aqui embaixo no Visual G dá para ver, ele vai valer 11. No C, executar ele aqui no C, mesma coisa. Vai fazer um incremento para mim da mesma forma e mostrar aí, quando eu depuro o código, de 1 até 10. Ok? Na sequência, igualzinho, sem maiores dificuldades, sem nenhuma novidade. Esse aqui é o do decremento. Então, se eu quisesse fazer lá o decremento, o mesmo programinha que a gente estava fazendo antes, né? Ele é o mesmo programinha. E o que acontece aqui? Ele faz a mesma coisa, só que ao invés de incrementar, ele decrementa. Ao invés de eu iniciar em 1, eu inicio ele em 10, porque ele vai estar diminuindo a minha operação. Ele vai estar fazendo a operação de diminuir. Outro comandinho aí, outro programinho. Vamos pedir para ele imprimir de 1 a 100 só os números que forem ímpares, tá? Como que eu faço isso no Visual G? A gente lembra, vocês lembram lá que a gente usou o mod, né? Então, se mod é igual a 0, o número é par. Então, como eu coloquei aqui, faço enquanto o contador for menor do que 100, ele vai fazer o quê? O se. Se o contador mod é igual a 1, mod 2 é igual a 1, então ele conta, tá? Ele escreve o número. Aumenta aqui a quantidade de números até chegar de 1 até 100 e vai imprimindo só aquele que for o número ímpar, ok? No C, como é que eu faço isso, professora? Da mesma forma. While, o contador menor ou igual a 100, aqui nem tá igual, só tá até menor que 100. Menor ou igual a 100, enquanto conte, aí aqui ao invés do mod, lembra lá que a gente já viu isso na última aula, por cento 2, igual a 1, então ele vai imprimir para mim, conta o conte e vai incrementar igual a gente incrementou aqui embaixo. Então, esse aqui corresponde a esse. Vamos pegar o código aí, passível por passível, para quem ainda tiver com algum problema para conseguir entender. Então, passinho por passinho. Contador, tá? Enquanto, se, if. Finalizo,
incremento, incremento, incremento. Então, percebam que a sintaxe, a lógica é a mesma, tá? A gente está utilizando a mesma lógica. O que difere são as características da linguagem, são as coisinhas próprias da linguagem. Então, aqui, mod 2 igual a 1, aqui, conte, né? Mesma variável, a variável conte, a variável conte. Conte, para ver se desculpa. Para ver se é coisa. O igual aqui, para mim, é a minha igualdade, né? Porque o meu sinal de atribuição no C é igual. Então, quando eu quero fazer uma igualdade, quando eu quero ver uma igualdade, é igual, igual. Igual, 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 igual. Pronto. Mesma coisa, o código é exatamente o mesmo. Então, aonde eu tinha o enquanto antes, agora eu tenho o while. Onde eu tinha o se, agora eu tenho o if. E aí ele vai realizar a mesma ação, vai realizar a mesma coisinha, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai funcionar isso aí no C. Então, como é que eu vou fazer isso aqui no Visual G? Opa, desculpa. Como que eu vou fazer isso aqui? No Visual G, executo. Quando eu executo, ele conta para mim aí de 1 até 100, imprimindo só o que for número ímpar. Então, ele faz para mim a impressão só do número ímpar. No C, a mesma coisa. Mando executar, ele vai imprimir para mim todos os valores que for ímpar. 1, 3, 5, 7, até o 100, né? Até o 100. Então, ele imprime até aí o 99. Mesma lógica, mesma coisa. Vamos fazer outra mais complicadinha aqui, pra gente continuar vendo que não faz diferença, que as coisas são bem parecidas, tá? Então, olha só. Vamos ver aí se o número, ele imprimir qual for o maior número. Então, ele vai pedir para o usuário 10 números, o usuário vai digitar 10 números, e ele vai mostrar para o usuário só o número que for maior, tá? Quem for o número maior. Como que eu faço isso no Visual G? Declaro minhas variáveis, maior, número e conte, tá? E faço um contadorzinho, né? Para passar lá a quantidade de vezes, as 10 vezes, e realizo a operação. Então, enquanto o contador for menor ou igual a 10, quer dizer que eu tô fazendo isso aqui para quê? Eu tô fazendo isso para que o número, para que ele peça 10 números. Então, enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai fazer o que está dentro do laço. O que está dentro do laço? Eu não quero saber qual é o maior número, então eu vou ler o número. Se o número for maior que maior, então o maior vai receber o número. Pera lá, professora, eu não entendi isso não. Quer dizer que se ele digitar 10 e o maior estiver valendo 5, ele vai fazer o quê? 5 é maior do que 10? Se 5 é maior do que 10, então quanto que ele vai valer agora? Vamos dizer que isso aqui era o maior. Aí ele passou, a pessoa digitou lá número, e ela digitou 10. Então eu passei. Quando ele compara o 5, que está na variável maior, ele é menor do que 10? É menor do que 10. Então o que ele faz? Ele atribui para dentro da variável o valor de 10. Isso aqui é lógica que a gente já fez questõezinhas dessa, né? Então, vamos lá. Fez isso, acrescento o contador e mostro o número que foi maior. Como que eu faço isso no C? Como que a gente escreve isso aqui no C? A mesma coisa, a lógica é a mesma. Professora, eu não entendi essa lógica ainda. Tá, vamos lá, de novo. Eu tenho lá duas variáveis, tá? Eu tenho uma variável número e eu tenho uma variável maior. Passei a primeira vez no código. Passei a primeira vez e digitei 10, tá? Digitei 10. Passou, digitei 10, ele fez maior, agora tá valendo quanto? Antes,
ele não tinha nada. Então, maior agora tá valendo 10. Passei a segunda vez. Camarada lá digitou 5. 5. Aí ele faz a pergunta. 5 é maior do que 10? Quanto que tá valendo maior? Não é 10? 5 é maior do que 10? Não. Então, ele não recebe, né? Maior não recebe número. Se ele não é maior, se ele é menor, ele sai e só conta mais um aqui. Ok? A lógica é essa. A escrita disso em C, mesma coisa. Declara as variáveis. Aqui eu já até declarei que maior começa valendo 0. Enquanto conte for menor ou igual a 10, ele digita o número, né? E lê aí o número. Aqui eu coloquei esse conte aqui, nem coloquei ali, mas eu coloquei esse conte aqui só para poder ficar mostrando lá qual é o número que você está digitando. Leia o número, mesma coisa. Se número for maior do que maior, então maior recebe número, faz o incremento e vai mostrar o maior número. Sem muita, como se diz? Sem muita coisa. Então, vamos lá. No Visual G, mando escrever os números, vou digitando o número aí, ele vai recebendo, repara aqui embaixo, ó, na global, maior vai recebendo quem é maior. Então, ó, mudou porque 76 é maior. Então, quem era o maior número? 76. Então, ele faz pra mim aí essa contazinha. Então, ele vai passando, quando ele passa um número maior, ele joga um número maior dentro da variável. Como que funciona no C? Do mesmo jeito. Ele faz exatamente a mesma coisa. Então, ele vai digitando o número aí. Você vai digitando os números. Ó, vai digitando os números. Quando eu passar um número maior, quando eu colocar um número maior, 76. 76 vai ser maior. Ok? Vamos ficar por aqui. Eu acho que deu para entender bem aí, né? As características do enquanto, vocês já sabiam, mas só para adaptar ele aí para o que é a nossa linguagem que a gente está aprendendo agora. Então, até a próxima aula. Estudem, façam os exercícios. Quem tiver com dúvida ainda como pular esse enquanto funciona, volta lá nos vídeos do enquanto e assiste novamente, ok? Tchau, tchau, até a próxima.